A você ligado na TVI, está entrando no ar o TVI News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva e até às 19 horas estarei aqui com muita informação da nossa região sul da Bahia, bem como das demais regiões da Bahia, do Brasil e do mundo. Fatos relevantes do nosso Brasil e do mundo. Iniciar aqui agradecendo a cada um de vocês que nos acompanham diretamente da Ultra TVC, canal 24.2, no nosso eixo Itabuna-Ilhéus. São diversos assinantes aqui no nosso eixo Itabuna-Ilhéus e eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que diariamente emprestam os seus ouvidos, nos permite adentrar as suas casas através da TV e deixar você muito bem informado. Quero também agradecer a você, internauta, que nos acompanha pelo canal do YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Nós temos lá um bom número de inscritos, mas se você ainda não é inscrito, inscreva-se já, aperte então o botão de inscrição e logo depois também o sininho. O sininho é importante, né? Sempre falamos aqui sobre essa questão do sininho. O sino é muito importante para que você acompanhe, então, toda a nossa programação da TVI. Lembrando que você também pode acompanhar a nossa TVI pelo nosso site www.tviplay.com.br. Por lá nós temos muita informação também na nossa parceria com o Jornal à Tarde. Então tudo que acontece por aqui você também vê lá no nosso site tviplay.com.br. E também, caso prefira, pode então baixar o nosso aplicativo que aparece exatamente agora na sua tela, aponte a câmera do seu celular e baixe já o nosso aplicativo, tá certo? É a nossa programação e curta aí a nossa programação, que é uma programação, como eu sempre gosto de dizer aqui, bem diversificada, com muita informação, logicamente, mas também com bem-estar, com entretenimento, área de esportes, enfim, é a programação da nossa TVI para você, hein? No programa de hoje, muita informação aqui da nossa região, fatos que aconteceram por aqui, fatos da área policial, da área política e de outras áreas também que aconteceram durante o final do dia de ontem, início durante todo o dia de hoje. Faremos então um compilado aqui. Lembrando que a nossa TV, nós temos aqui um jornalístico de 5 horas diária. Pela manhã são 2 horas aí do nosso TVI News, primeira edição, com o nosso Barbosa Filho. Ao meio-dia chega o Denilton Santos com Alerta Cidade. E agora às 17 horas eu, Joab Paiva, fico até às 19 trazendo as informações aqui para você. Então, são 5 horas diárias de muita informação para você que nos acompanha, para o senhor e para a senhora que nos acompanha aqui diariamente, hein? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. E vamos então aos nossos destaques do dia de hoje. O programa recheado com muita informação para você. A Federação Baiana de Futebol denuncia uso do nome da entidade indevidamente em torneio de futebol society aqui em Itabuna. Isso mesmo, uso indevido segundo a Federação de Futebol Baiana. Já vamos saber sobre esse assunto aqui, hein? Olha, infelizmente um grave acidente aconteceu na BR-116, na cidade de Jequié, e acabou deixando uma mulher morta e 6 feridos. Ainda na cidade de Jequié falaremos também sobre um menino de 10 anos que morreu vítima de meningite bacteriana. Muita atenção, você que é aí da região da cidade de Jequié. Esse garoto, essa criança de 10 anos, acabou então morrendo na nossa capital baiana, mas ele era morador de Jequié por infecção de meningite bacteriana. E muita atenção aos cuidados, né, gente? Muita atenção aos cuidados, principalmente com as nossas crianças. Falaremos também de um assunto que tem deixado muita gente revoltada aqui na nossa cidade de Itabuna. Um motorista que atropelou e matou, melhor dizendo. Esse não é ainda de Itabuna, né, Cássio? Na verdade, esse aqui é o fato lá dos meninos do Arrocha. O motorista que atropelou e matou a dupla Samuel e Matheus foi identificado e será então ouvido pela Polícia Civil, hein? Este homem que acabou atropelando esses jovens promissores, ele será então ouvido dentro em breve, já foi identificado e dentro em breve será ouvido pela Polícia Civil. Falaremos também sobre a Anatel, que obriga aí todas as operadoras de marketing a usarem um sistema contra telemarketing. É isso mesmo.
mesmo, você já recebeu aquela ligação aí indevida durante o dia? Então, a partir de agora também a Anatel estará obrigando todas as operadoras a usarem então o sistema contra telemarketing. Será aí o início do fim do telemarketing? Enfim, vamos falar daqui a pouquinho também sobre este assunto. Seguindo, falaremos também sobre mais de 1 bilhão de pessoas que vivem com transtornos mentais. Isso é um caso muito sério, viu? Transtornos mentais. Esse é um alerta que foi feito pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Nós sabemos que muitas pessoas, infelizmente, têm sido afetadas por essa questão dos transtornos mentais, gente. Então, muita atenção, daqui a pouco essa informação aqui. Inclusive hoje em Itabuna, logo mais cedo, daqui a pouco nós vamos mostrar também um vídeo aqui. Um homem que, segundo informações, tem transtornos mentais, está solto pela cidade. No momento em que um cidadão ia fazendo caminhada, né, a caminhada rotineira com sua esposa, esta outra pessoa que estava passando por lá, segundo informações, com transtornos mentais, acabou então desferindo um soco nele. Mas ele se deu mal porque se tratava de um policial que acabou então imobilizando e o conduzindo para a delegacia de polícia. Isso mesmo, esse fato aconteceu hoje pela manhã aqui na nossa cidade de Itabuna. Indo para o nosso extremo sul do estado, a violência não quer parar, a violência não tem dado trégua. Um grande terror tem vivido lá a cidade de Eunápolis, viu, gente? Até onde nós vamos parar com essa situação? Porque por lá uma jovem foi encontrada decapitada e outras 2 mulheres seguem desaparecidas. É isso mesmo, cena de filme de terror. A cabeça dessa jovem foi encontrada dentro de uma sacola em via pública em um dos bairros lá da cidade de Eunápolis. Temos vivido dias tenebrosos aqui na nossa Bahia, infelizmente temos vivido dias tenebrosos. Ainda na cidade aqui de Itabuna, agora voltando para a nossa cidade de Itabuna, um trabalhador, é outro caso que tem deixado a população aqui da nossa cidade indignada de fato. Um trabalhador, ele foi atropelado durante o serviço. Esse serviço aqui de Pariciga, muito próximo aqui da nossa emissora, ali próximo ao semianel rodoviário, né, na entrada do semianel rodoviário, aqui em Itabuna, este fora da lei acabou furando esse bloqueio e ainda por cima atropelando o trabalhador no exercício da sua função. Esse trabalhador, infelizmente, segue em estado grave no hospital. Daqui a pouco falaremos sobre este assunto por aqui. Diretamente das ruas da cidade, teremos também o nosso repórter Giovanni Lima, trazendo informações, trazendo alertas, ele que está aí atento aos fatos e mostrando para você também aqui no nosso TVI News, segunda edição. E falaremos também sobre assuntos lá do nosso extremo sul com o nosso correspondente, o Ramiro Lobo, que trará muita informação para você, tá certo? Olha, eu vou a um break e já que eu retorno com muita informação, não saia daí. É um tempo só. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura.
Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. Vamos com imagens lá fora, nós temos imagens lá fora. Vamos ver como anda o tempo aqui na nossa cidade de Itabuna, bem como está se comportando aí alguma parte da nossa cidade. Nós temos imagens que foram feitas pelo nosso cinegrafista aqui da nossa TVI. Eu tenho certeza que é de algum ponto interessante, um ponto conhecido aqui dos nossos itabunenses. Vamos ver como se comporta aí o tempo aqui na nossa cidade de Itabuna. Pronto. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco então, produção. Nós vamos então de informação, vamos seguindo de informação daqui a pouquinho. Isso acontece, né? Daqui a pouquinho nós colocamos aí no ar o nosso vídeo, então lá fora, o vídeo do nosso tempo aqui na nossa cidade de Itabuna. Mas vamos falar sobre um caso que aconteceu aqui em Itabuna. O fato é que a Federação Baiana de Futebol denunciou aí o uso do nome da entidade indevidamente em um torneio de futebol society que aconteceu aqui no município, hein? É isso mesmo, a Federação Baiana de Futebol foi surpreendida com a utilização do escudo da entidade de forma, segundo a própria entidade, indevida, né? E sem autorização por um perfil no Instagram. Trata-se da divulgação de uma competição de futsal no nosso município, né? A postagem inclui ainda, além da logomarca oficial da entidade, o nome da Federação Baiana, o que pode confundir então os leitores, hein? A Federação Baiana de Futebol ressalta que não tem qualquer ligação com o evento que estará sendo realizado aqui em Itabuna, nem com seus organizadores. Todas as competições e eventos realizados ou apoiados pela entidade são divulgados de forma oficial no site da própria federação, que é o fbf.org.br, volto a dizer, fbf.org.br. A nossa equipe tentou falar então com os responsáveis aí do torneio
de forma, né, pelo telefone, mas acabou não tendo resposta dos responsáveis. O fato é que a Federação Baiana de Futebol, que, como o próprio nome já está dizendo, né, esta federação importante no sentido esportivo aqui do nosso estado, logicamente, precisa ser respeitado. Eu sei que muitas vezes as pessoas querem, para poder dar credibilidade ao evento, para poder, né, fortalecer aí o evento de modo geral, querem utilizar a marca. Mas nós sabemos que a federação ela é um órgão sério e precisa, logicamente, de que os organizadores desse evento peçam a devida autorização. Não se pode utilizar nomes, né? Não se pode utilizar marcas sem a devida autorização. E aí agora eu tenho certeza que esses organizadores poderão até mesmo responder judicialmente por conta desse uso indevido. Algo que poderia ter sido feito de forma legal, através de um diálogo, através de uma parceria com a própria federação. Então, lamentável, a federação estava atenta, a postagem foi feita nas redes sociais, utilizando de forma indevida e acabou então aí trazendo esse transtorno para os organizadores do evento, bem como para todas as demais pessoas envolvidas. Então está aí essa informação. A Federação Baiana está alertando a todos que este evento denominado de Fut7, que será realizado aqui em Itabuna, não tem nenhuma ligação com a própria Federação Baiana de Futebol, nem até mesmo com qualquer um dos seus organizadores, viu, gente? Esta é a informação que a federação está passando então aí para todos nós itabunenses e pessoas aqui da região que porventura possam participar deste evento. Deve-se respeitar as entidades, né? Respeitar as entidades. É como se eu chegasse aqui e utilizasse, por exemplo, o nome da TV de forma indevida. Olha, este evento aqui conta com o apoio da TVI sem ter o devido aval de quem de direito, dos diretores da emissora, do próprio presidente da emissora, enfim. Não se pode utilizar nome de entidades, de federações, de organizações sem o devido acordo feito, sem a devida liberação. Volto a dizer, os organizadores poderão responder, inclusive judicialmente, por conta dessa questão. Tá aí essa informação, hein? Mas vamos seguindo, agora sim nós podemos ver lá imagens aqui de fora da nossa TV, né? Exatamente, você vê aí a imagem ao fundo da nossa ponte Calixto Midland, mas agora o nosso cinegrafista mostrando nuvens carregadas, né? As nuvens carregadas aqui exatamente na nossa cidade de Itabuna. A cidade de Itabuna que passou o dia com predominância nublado, né, de nuvens, e exatamente neste momento nós estamos aqui com a temperatura de 23 graus, hein? A máxima hoje foi registrada de 26 graus e a mínima será de 16. Muita atenção, hoje à noite o friozinho vai chegar por aqui, hein? Friozinho aqui na cidade de Itabuna, até porque nós sabemos que itabunenses, baianos, nós não estamos acostumados com muito frio, não estamos acostumados com a temperatura menor assim não, né? Mas o fato é, neste exato momento, os termômetros marcam 23 graus aqui na nossa capital do cacau, nossa cidade de Itabuna. Nós vemos aí o plano de fundo da nossa cidade e também as nuvens carregadas, hein? Nuvem carregada por aqui no nosso município baiano, isso mesmo, as nuvens carregadas trazendo, logicamente, a chuva que é bênção, né, gente? Chuva que é muito bom. Falar de chuva, a chuva rega a terra e com certeza também traz de volta aí os frutos, enfim, isso é muito bom, não só para refrescar, mas também para o impulsionamento da nossa agricultura, a nossa região que inclusive precisa muito da chuva. Me lembro muito bem um período atrás aí que nós tivemos uma seca, né? Passou um período bom sem chuva e nós vimos o resultado. De fato, foi algo que deixou muita gente preocupada, né? Eu via pessoas buscando até mesmo água, né? Com aqueles caminhões-pipa, enfim. Passamos alguns momentos aí delicados, mas agora já estamos de volta
graças a Deus voltou a chover na nossa região. Isso foi há anos atrás, né? Estou lembrando aqui desse período, mas para demonstrar a importância da água, a importância da chuva, e a nossa região com certeza é uma região agraciada por Deus, porque de fato é uma região que chove, que faz sol na medida certa. Eu vejo regiões aí que é só chuva, ou regiões por aí afora que é só sol. Mas a nossa região, pelo contrário, a região aqui a região do Cacau, a região do Litoral Sul, é uma região diversificada nessa questão do clima, né? Então, você vê aí exatamente agora imagens da ponte Calixto Mídrade. Por lá dá para perceber que o trânsito está passando tranquilo por ali, né? Sem nenhuma outra intercorrência, tá certo? Olha, ontem nós estivemos na cidade de Ilhéus, né? Vocês puderam acompanhar aí, nós estivemos na cidade de Ilhéus, cobrindo os acontecimentos por lá, acontecimentos políticos. Tivemos com o presidente da casa, falamos sobre a posse, né, dos novos concursados, pessoas que foram então agora nomeadas e concursadas, né? Melhor dizendo, passaram no concurso público e foram chamadas, né? As pessoas foram chamadas agora através do primeiro concurso público aqui da cidade de Ilhéus, melhor dizendo, da Câmara de Ilhéus, e nós estivemos por lá cobrindo ontem. Inclusive mandar um grande abraço aí para todos aí da cidade de Ilhéus que nos acompanham, o nosso amigo Jorge, que também acessou por aí, né, esteve conosco lá, nos ajudando na matéria, enfim, a todos que nos receberam, o presidente César Porto, a todos os edis, a vice-presidente, doutora Rúbia Carvalho, entre outros, né, o Adilson José também falou conosco, enfim, a todos que nos receberam muito bem aí na Câmara de Vereadores da cidade de Ilhéus. Lembrando que dentro em breve estaremos por aí novamente, cobrindo os acontecimentos da nossa vizinha cidade, que é a Terra da Gabriela. Mas vamos seguindo, gente, vamos seguindo com mais informações. Desta vez vamos falar, infelizmente, um grave acidente que aconteceu na BR-116, mais precisamente na cidade de Jequié, deixando então uma mulher morta e 6 feridos. Isso mesmo, hein? Um grave acidente acabou acontecendo lá na Terra do Sol, na madrugada do dia de hoje, desta quarta-feira, no quilômetro 697 da BR-116, hein? Este acidente, infelizmente, resultou aí na morte de uma mulher e acabou, como disse no enunciado, deixando 6 pessoas feridas. Lembrando que a colisão acabou envolvendo aí um automóvel, um Chevrolet Spin e uma ambulância, esses 3 veículos de carga, né, provocando então a interdição total da rodovia por mais de 5 horas ali na cidade de Jequié, hein? A vítima fatal, ela foi identificada como Carla dos Santos Pereira, de 28 anos, uma jovem que é natural da cidade de Nova Canaã. Ela estava então no automóvel que acabou ficando destruído com impacto, viu? Infelizmente, grande destruição por lá. 2 ocupantes do veículo também ficaram presos às ferragens, exigindo então um intenso trabalho aí das equipes de resgate para a retirada destes ocupantes, hein? Na ambulância, 4 pessoas também sofreram ferimentos, 2 estão em estado grave e outras 2 com lesões mais leves, né? Todos esses feridos foram então socorridos e encaminhados para o Hospital Geral Prado Valadares, também na cidade de Jequié, onde permanecem aí em atendimento médico sob supervisão médica. Lembrando que equipes do SAMU realizaram aí os primeiros atendimentos, enquanto a Polícia Rodoviária Federal controlava o tráfego e também acompanhava a ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, esteve por lá também no local deste acidente para exatamente realizar o levantamento cadavérico da vítima fatal, que é essa jovem, a Carla dos Santos Pereira, acabou perdendo a vida, hein? Olha, devido à gravidade aí da batida, a BR-116 permaneceu totalmente bloqueada, gerando longos congestionamentos durante toda a via, e a rodovia só foi então liberada por volta das 6h10 da manhã do dia de hoje, normalizando o fluxo de veículos. Está aí esta informação lamentável que acabou vitimando uma jovem de 28 anos, deixando outras pessoas feridas exatamente na cidade de Jequié, a Terra do Sol, né, como é chamada, Jequié, Terra do Sol.
Infelizmente, essa jovem acabou perdendo a vida nesse trágico acidente que envolveu um Chevrolet Spin, bem como também, como disse agora há pouco, uma ambulância que faz aquele transporte chamado de TFD. Exatamente, o TFD que os municípios do interior, principalmente cidades de médio grande porte, têm, que é exatamente para transportar, né? O nome já está dizendo, é o transporte, logicamente, vai transportar aí para fora do domicílio, é o transporte, né, de fora do domicílio, exatamente porque muitas cidades do interior não têm alguns serviços médicos que a capital, que é Salvador, logicamente tem. E aí, daí a importância dessas ambulâncias. Uma dessas ambulâncias que estavam fazendo exatamente esse trajeto na noite de ontem para que esses munícipes ali de Jequié fossem atendidos hoje na capital baiana, acabou se envolvendo nesse acidente e, volto a dizer, 2 pessoas dessa ambulância, infelizmente, estão em estado grave também, além da jovem que acabou perdendo a própria vida. É o que nós temos sempre dito aqui, né? Nós temos sempre dito aqui a questão do cuidado ao transitar, principalmente pelas nossas rodovias, obedecendo a sinalização, obedecendo a velocidade, que é algo importante, porque para além de você que vai estar ali dirigindo, existem outras pessoas, são vidas e vidas importam. Então, muita atenção a você que trafega aí pelas rodovias, principalmente, eu particularmente, Cássio, gosto muito de viajar à noite, eu acredito que é mais tranquilo. Mas à noite também traz os seus perigos, porque a visualização da pista ela acaba sendo mais limitada. Nós sabemos que hoje, com a tecnologia, os faróis já são mais fortes, né? São mais intensos, mas mesmo assim, logicamente, não se compara com a luz do dia. Então tem os seus pontos positivos e negativos. A pista ela pode estar mais livre, mas por outro lado também acaba ficando mais perigosa pela questão da visualização. O fato é que esse acidente acabou acontecendo. Nós vemos aqui, inclusive na imagem, coloca aí na tela cheia, por gentileza, para vermos aqui, ó, essa imagem demonstra que a pista estava molhada. Ontem à noite, por exemplo, aqui na região sul, e eu acredito também na região ali de Jequié, onde de fato aconteceu esse acidente, a chuvinha estava caindo. E como dizem os mais antigos, é essa chuva aí que molha, hein? É essa chuva aí que acaba trazendo grandes perigos, porque ela consegue penetrar com mais facilidade até em locais que a chuva considerada mais grossa, como dizem por aí, né? Não é um termo técnico. Mas o fato é, a pista estava molhada. É um fator também de redobrarmos a atenção. No momento que a pista fica molhada, a possibilidade de derrapagem é maior, a possibilidade de aquaplanagem também é maior, certo? E, consequentemente, a possibilidade de acidente também. Então tá aí, grave acidente, infelizmente, na madrugada do dia de hoje, envolvendo esse carro Spin, bem como um caminhão e também uma ambulância que trabalha aí no TFD, transportando pessoas, munícipes para a capital baiana. Nossos sentimentos a toda a família enlutada aí dessa jovem, a Carla, de apenas 28 anos. Muito bem, nós temos um vídeo, Cássio, aí da capital baiana. Esse vídeo aí foi pontuado. Vamos mostrar, um vídeo que tem circulado nas redes sociais, tem chamado bastante atenção, né, pela forma como foi realizado um furto lá em Salvador. Isso mesmo. Esse furto foi realizado na cidade de Salvador, eu vou mostrar aqui para vocês. Mas pasmem os senhores e as senhoras, porque a pessoa que praticou esse furto tem uma certa deficiência. E ele não olhou, ele não contou conversa. Acabou então pulando aí a grade e furtando um comerciante lá na nossa capital. Isso só demonstra uma coisa, a forma como a capital baiana está ficando. Cada vez mais perigosa, a crescente do número de crimes, a crescente do número de assaltos, de furto, de roubo, de todo e qualquer tipo. Já temos esse vídeo aí, Cássio? Muito bem, olha gente, isso na cidade baixa, na nossa capital baiana. Olha lá, pulou novamente, contando, alguém poderia dizer que era mentira, né?
Mas é verdade, é verdade. Vamos mostrar novamente aí, olha lá, olha. Ele observou primeiro, né, que o cidadão estava dormindo lá dentro. Aí pulou por dentro da gradezinha ali, do espaço. E o cidadão tá dormindo, não viu a movimentação, ó. Furtou o celular em cima da mesa. E agora ele vai sair de fininho, né? Se escondeu um pouquinho ali, deu um tempo, observou se o cidadão não havia acordado. E aí, ó, rapidamente... Tá vendo aí? Sinceramente, hein? Se não fosse trágico, seria cômico. Ele que anda aí com auxílio de muletas. Ou seja, tem a deficiência, não tem uma das pernas. Poderia estar utilizando essa expertise aí para trabalhar, para fazer uma coisa boa, né? Utilizar para o bem, não para poder estar furtando os pertences das pessoas. Isso de fato é lamentável, né? Mas chama a atenção a forma como ele pula ali com facilidade, né? Acaba pulando com facilidade para poder roubar. O fato é esse mesmo, para poder roubar aí o bem alheio, né? Esse cidadão que, como nós podemos ver aí, tem a sua deficiência, né? Uma grande deficiência e infelizmente está aí utilizando o seu molejo, a sua expertise para poder roubar as pessoas, né? Lamentável, viu, gente? Lamentável toda esta situação que aconteceu, volto a dizer, na nossa capital baiana, que infelizmente parece que está entregue. A nossa capital baiana, infelizmente, tem demonstrado aí os índices, né, os crescentes índices de violência, os crescentes índices de furto, de roubo, de assalto à mão armada, de que a sensação cada vez mais é de segurança. Até deficientes físicos estão roubando por lá. Atenção, senhor governador, atenção, senhor secretário de Segurança Pública, a população baiana clama, é isso mesmo, a população baiana clama por algo mais enérgico, né, no sentido exatamente da segurança pública. Daqui a pouco nós vamos falar aqui, inclusive, sobre um caso que chocou a cidade de Eunápolis. Ontem, uma jovem foi encontrada morta, foi morta pelas facções criminosas, com grande requinte de crueldade. Com grande requinte de crueldade, Cássio. Sabe o que os criminosos fizeram? Decapitaram a cabeça dessa jovem, colocaram dentro de uma sacola e deixaram em via pública. Isso mesmo que os senhores ouviram. Decapitaram e deixaram lá em via pública para que todos vissem. E ainda deixaram um bilhete do lado. Daqui a pouco aqui na nossa tela, eu tenho certeza que você vai acompanhar, porque parecia filme de terror, minha gente. Parecia filme de terror de fato. Não tem aqueles filmes que mostram aí só a cabeça da pessoa? Foi o que aconteceu ontem na cidade de Eunápolis. Mas vamos seguindo por aqui, porque também lá na cidade de Jequié, onde aconteceu esse acidente na madrugada de hoje, nós falamos já aqui, uma criança de 10 anos, infelizmente, veio a óbito após ser vítima aí de meningite bacteriana. Você vê exatamente a foto dessa criança, esse menino de apenas 10 anos, o Vinícius Silva Oliveira, acabou falecendo no dia de ontem, na nossa capital baiana. Ele que é morador lá de Jequié, né? Ele após ser também diagnosticado com meningite bacteriana. A criança, ela era estudante do 3º ano do ensino fundamental, na Escola Municipal Rotary, e estava internada na nossa capital baiana, mas infelizmente acabou não resistindo às complicações da doença. A morte precoce de Vinícius acabou gerando aí grande comoção na comunidade escolar e entre os moradores da cidade da Terra do Sol, hein? A Secretaria Municipal de Educação também confirmou a informação e lamentou a perda do estudante aí utilizando as redes sociais, né? Bem como o prefeito da cidade, o Zé Cocá, também se solidarizou
com a família, publicando uma homenagem em sua conta nas redes sociais, no Instagram mais especificamente. Lembrando que no último sábado, dia 30, o Departamento de Vigilância Epidemiológica do município havia informado que o caso estava sendo acompanhado e destacou que não havia indícios de surto, viu? Muita atenção. Não há indício de surto de meningite, segundo a vigilância epidemiológica lá do município de Jequié. Até porque tem muita gente que gosta de tocar o terror, como dizem aí, né? E aí fica espalhando fake news. Olha, um surto em Jequié. E não é bem por aí. Não existe surto, segundo a vigilância epidemiológica lá do município. Segundo o órgão, o círculo de pessoas, né, que teve então contato aí prolongado com esse garoto, já foi então, né, já está recebendo a medicação necessária, né, a profilaxia, conforme a orientação do Ministério da Saúde, e seguirá também em monitoramento, ou seja, todos os cuidados já foram tomados para que não se espalhe por aí, né, a doença. Estou falando aí de meningite bacteriana, que acabou vitimando esta criança de apenas 10 anos, o Vinícius Silva Oliveira. Apesar da gravidade deste caso, as autoridades de saúde aí reforçam que a situação está, volto a dizer, está sob controle lá na cidade de Jequié e que não há motivos para alarme na população. Então, estamos fazendo aqui o papel de informação. Infelizmente, hoje nós temos muita gente fazendo papel de desinformação, que é o quê? Para ganhar like, para ganhar visualização, para ganhar seguidor nas redes sociais, muita gente toca o terror. Olha, Jequié agora está passando por um surto de meningite. Tem alguém que por aí sai falando. Tudo pelas visualizações. Mas nós aqui fazemos o papel da informação, né? E segundo o órgão oficial, que é a Secretaria de Saúde, o Departamento Epidemiológico do município, a situação está sob controle, não há motivo para alarde, tá certo? Então você que mora em Jequié, na região, fiquem tranquilos, porque de fato não há motivos para esse alarde. Vamos seguindo, Cássio, vamos seguindo com mais informações por aqui. Agora vamos falar de um assunto do nosso Baixo Sul, que deixou muita gente por aí triste, né? De fato, a tragédia que aconteceu anteontem, vitimando esses dois jovens promissores na música, cantavam a rocha, estavam sendo descobertos aí, já tinha um vídeo viralizando nas redes sociais e que felizmente perderam a vida. Mas vamos falar sobre este caso aqui porque o fato é que o motorista que atropelou esses jovens aí, que aparece na sua tela, o Samuel e o Matheus, dois irmãos, né? Esse motorista que atropelou e matou essa dupla foi identificado já e será ouvido pela Polícia Civil, hein? O motorista da caminhonete envolvida neste acidente, que vitimou essa dupla de Arrocha e que estava conquistando aí grandes visualizações, né? Já tinha um grupo de fãs, inclusive, lá na cidade de Presidente Tancredo Neves. Foi identificado aí pela Polícia Civil e deve então prestar o depoimento ainda no dia de hoje. Na verdade, já está prestando esse depoimento. 2 dias depois desse acontecimento, 2 dias depois dessa tragédia. Os adolescentes de 17 e 14 anos, eles estavam, lembrando aqui, em uma motocicleta junto com o próprio pai, o Josenilson Santana de Almeida, de 40 anos, quando então foram atingidos no trecho da BR-101, esse trecho que corta o município aí de Tancredo Neves, né? O Samuel e o Matheus, então, infelizmente acabaram morrendo, como é sabido aí da maioria da população, ainda no local, enquanto o pai foi socorrido em estado grave, tá certo? Inclusive o pai não sabe, né, da morte, e assim que se recuperar, infelizmente vai ter essa triste notícia. Após a colisão, o motorista da caminhonete então fugiu. Essa caminhonete que você está vendo aí, que também foi incendiada pela população, né? Abandonando o veículo e em seguida o carro foi incendiado. Foi incendiado, como eu disse aqui, por populares revoltando, né? Que estavam revoltados com este acidente. Segundo, inclusive, informações de testemunhas, este condutor aí poderia estar ingerindo bebida alcoólica. Daí teria fugido do local
onde aconteceu o acidente, né? Ele poderia estar ingerindo bebida alcoólica e daí ele poderia ter fugido. Olha, muita atenção, segundo aí o delegado José Nery, que é responsável pelas investigações, a identidade do condutor só será então divulgada após esse período de interrogatórios, né? É algo interessante também por questões de segurança. E ele disse o seguinte: vamos primeiro apurar as circunstâncias do acidente para saber se houve culpa ou dolo eventual, né? É aquela situação, se há ou não intenção de matar. A partir disso, ele poderá então ser indiciado, acabou explicando volta a dizer, delegado do caso, Dr. José Nery. O local exato onde ocorrerá a oitiva também não foi informado pela polícia. Ele poderá ser ouvido em qualquer uma dessas delegacias aqui da região, né? A região ali do Baixo Sul, nós temos a cidade de Valença, nós temos ali Gandu, enfim, poderá ser ouvido. Na verdade está marcado para hoje, não foi divulgado a identidade, volto a dizer, por questões de segurança, né? Mas segundo o próprio delegado do caso, dentro em breve será divulgada a identidade dele, e se assim for comprovada, né, essa questão aí do envolvimento desta pessoa, ele será então indiciado neste caso. Não se sabe se como danoso ou culposo, se de forma com intenção de matar ou não, né? Enfim, haverá então aí essa oitiva desse cidadão que já foi identificado pela polícia sobre esse caso, que infelizmente chocou aí toda a cidade de Tancredo Neves, bem como a toda a região. Não foi só Tancredo Neves, toda a região, inclusive o velório e o enterro desse jovem, desse adolescente, uma multidão acompanhou. Não sei se nós temos essas imagens aí, Cássio. Se tiver, coloca no ar aí pra gente, por favor. Mas uma multidão acompanhou algo que comoveu toda a região. Eles que estavam aí já pegando uma fama, né, Ivan? Como dizem, né? Pegando a fama, viralizando, melhor dizendo a palavra. Eles já estavam viralizando aí nas redes sociais, porque mandavam bem no Arrocha lá. Eu vi um vídeo deles e de fato eles cantavam direitinho, afinados, né? Fazia ali uma primeira voz, a segunda voz, enfim, algo legal. E infelizmente, de forma abrupta, acabou então pegando todo mundo de surpresa esse acidente na noite da última segunda-feira, abalando a todos aí. E agora esse motorista será ouvido e indiciado no caso, tá bom? Então tá aí, né? Tá aí. E mais uma vez fazer um alerta. Fazer um alerta o seguinte, tenho dito aqui praticamente diariamente, bebida e direção não combinam, minha gente. Se bebeu, não dirija. Peça para outra pessoa conduzir o veículo. Muitas vezes vai evitar uma tragédia como essa aí. Olha aí as imagens, o Cássio trouxe aí pra gente, do momento do cortejo, levando os corpos, melhor dizendo, desses dois irmãos que perderam a vida, o Samuel e o Mateus. Infelizmente, a gente chocou toda a região, chocou toda a família, logicamente, né? Um momento muito triste, muito triste. Eu particularmente não os conhecia, nem mesmo da rede social, não os conhecia, mas também senti, e eu tenho certeza que vocês que também estão aqui me assistindo, ficaram comovidos. É algo que deixa todos nós tristes, pela questão, olha aí o momento em que o caixão é retirado, né? Pela forma como aconteceu. Dois jovens, com muitos sonhos pela frente. Inclusive, eles tinham um sonho aí de conhecer o cantor da banda Toque 10, né? Eram fãs da banda Toque 10. Segundo informações, já havia aí uma data, já estavam alinhando a questão de uma data para que ele conhecesse, então, o ídolo deles, da música. Mas, infelizmente, a morte chegou primeiro para esses jovens aí, né? Lamentável, hein? Lamentável. Mais uma vez, nossos sentimentos a toda a família desses jovens. Muito bem, vamos com mais informações aqui, Cássio. Dessa vez, a Anatel, vamos falar de um assunto nacional, porque a Anatel, ela obriga aí todas as operadoras
a usarem sistema contra telemarketing. Isso mesmo, hein? A informação é que a Agência Nacional de Telecomunicações, a nossa Anatel, aprovou no dia de ontem, nesta terça-feira, uma decisão que promete então mudar a relação entre os consumidores e as operadoras de telefonia, né? A partir de agora, todas as prestadoras, isso mesmo, todas as prestadoras, seu Ivan, inclusive as de pequeno porte, terão então até 60 dias para aderir ao sistema que foi intitulado aí Não Me Perturbe, que acaba então bloqueando ligações indesejadas de empresas. Já não era a hora, né? Já não era a hora. O Não Me Perturbe permite então que o consumidor cadastre seu número para não receber ofertas por telefone. Até então, a plataforma era restrita às operadoras que faziam parte do sistema de autorregulação das telecomunicações, vinculadas aí à Conex Brasil, né, que reúne gigantes do setor, como nós já sabemos aí, a Claro, a Vivo, a TIM, né, a Algar, a Sky, enfim, as gigantes do setor, né? Além disso, 67 instituições financeiras já utilizavam o sistema para coibir as chamadas abusivas. Com a decisão, então, da Anatel, o Não Me Perturbe deixa de ser uma ferramenta voluntária e passa a ser uma plataforma oficial do setor de telecomunicações contra essas chamadas indesejadas, hein? A expectativa é de que a medida traga mais proteção ao consumidor e ajude a reduzir, então, o número de ligações de telemarketing, que se tornaram, então, uma das principais reclamações que são registradas pelos órgãos de defesa do consumidor nos últimos anos aqui no Brasil. De fato, é algo muito perturbador. A palavra acaba sendo essa. Você está ali, muitas vezes em um momento até concentrado, ou até mesmo conversando com alguma pessoa, algo interessante, quando de repente o telefone toca. Aí você vai lá atender. É uma chamada indesejada, é uma empresa dessa oferecendo serviço, quando não, né, outras questões. Mas é todo momento. Então, já não era a hora. A Anatel agora coloca aí essa regulação, não só para as grandes, mas também para as pequenas, que terão até 60 dias, segundo a informação aqui, para poder aderir a esse sistema que foi intitulado de Não Me Perturbe. De fato, Não Me Perturbe. Tem gente que recebe mais de 10 chamadas por dia. Mais de 10 chamadas indesejadas. Isso, com certeza, é algo que as pessoas, é algo que principalmente os clientes não desejam. O nome já está dizendo, é indesejada. Não pediu para ligar, aí a pessoa liga para oferecer, enfim. Talvez esse aí seja o início, preste bem atenção, talvez seja o início do fim dessa questão aí do telemarketing nesse sentido. Já que agora nós teremos todo esse bloqueio, as pessoas que receberão ligações só serão as pessoas que autorizarem as devidas empresas a ligarem, para trazer informações, né, informações sobre a sua determinada empresa, tá bom? Tá aí essa informação, importante informação. A Anatel agora, então, obriga exatamente a todas essas operadoras, sejam grandes, sejam pequenas, a usarem esse sistema contra o telemarketing, esta que foi, então, intitulada de Não Me Perturbe, hein? Me deixa em paz. Mas vamos seguindo, Cássio, daqui a pouco eu volto com mais informações, nós vamos a um break e daqui a pouquinho nós retornamos com o nosso correspondente diretamente lá do Extremo Sul, Ramiruel, vai entrar conosco aqui ao vivo daqui a pouquinho, tá bom? Vamos ao intervalo e já que nós voltamos. Não saia daí. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas.
Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. De volta com o nosso TVI News, segunda edição, e vamos agora diretamente ao Extremo Sul com o nosso correspondente, o Ramiruel Lobo. Isso mesmo, Ramiruel já está aí a postos. Já temos o Ramiruel aí, Cássio. Vamos então com o Ramiruel. Pronto, já vejo o Ramiruel aqui, né? Muito boa noite, viu, Ramiruel? Já está podendo falar com a gente, né? Boa noite, Joab. Boa noite a todos que nos acompanham aí no TV News, segunda edição. Tô sim, Joab, tô podendo falar assim, graças a Deus, tive uma boa recuperação aqui da retirada do siso, o complicado siso, mas já estamos aqui. Pois bem, Joab, você comentou há pouquinho sobre uma tragédia, né, um caso brutal, horripilante, caso de terror, acontecido aqui no extremo sul da Bahia, especificamente na cidade de Eunápolis, né? Já está circulando aí em praticamente todas as mídias esse caso que aconteceu na tarde de ontem, de terça-feira, onde foi encontrada a cabeça de uma jovem no bairro Santa Lúcia, lá de Eunápolis, dentro de uma sacola. É isso mesmo que queridos telespectadores estão ouvindo. Encontrado uma cabeça decapitada, jogada em plena rua dentro de uma sacola. E são casos como esses que têm chocado aqui no Extremo Sul pelo grau de violência das facções, né? Como eu disse, o caso aconteceu nessa terça-feira, onde foi encontrado nessa cabeça, mas, segundo relatos da polícia, essa jovem havia sido sequestrada durante a madrugada, né, de segunda para terça-feira, provavelmente, segundo alguns relatos também, junto com outras 2 jovens que ainda estão desaparecidas, né? Essa jovem foi sequestrada, foi levada de sua casa e pelo período da tarde, essa cabeça foi encontrada pela rua. Junto à cabeça dessa jovem estava um bilhete no cabelo, colocado entre o cabelo da jovem, e esse bilhete estava trazendo alguma mensagem vou dizer assim, de pânico para a comunidade ali,
direcionada pelo Comando Vermelho, né? Segundo relatos, essa jovem havia se misturado com jovens, se eu não me engano, do Bonde do Maluco, né? E o Comando Vermelho, que é uma facção rival, fez essa atrocidade com essa jovem. Só que aí eu faço uma ligação também, Joab, nessa situação, que na madrugada qual a jovem foi sequestrada, também aconteceu 2 assassinatos também na cidade de Eunápolis durante essa madrugada. Esses assassinatos podem ou não podem estar ligados a essa mesma situação onde ocorreu essa fatalidade, onde essa jovem teve a cabeça esquartejada, decapitada, perdão. 2 jovens foram encontrados mortos em uma casa abandonada e, segundo relatos, eles foram perseguidos durante a madrugada e foram assassinados violentamente dentro dessa casa, né? Justamente no mesmo bairro onde deixaram a cabeça da jovem, no bairro Santa Lúcia, de Eunápolis. Segundo alguns relatos, os jovens foram encontrados com marcas de tiro e um dos jovens tinha uma faca cravada no olho esquerdo. Se eu não estou enganado, foi no olho esquerdo. Então, assim, está mostrando a brutalidade das facções, né? Onde há essa rivalidade grotesca entre eles, e quem sofre também, quem fica apavorado, é a comunidade de bem. Muitas vezes a gente encontra a ligação, infelizmente, desses jovens com as facções. No caso dessa jovem mesmo, segundo os relatos, fala que ela estava envolvida, né, com a facção do Bonde do Maluco, e o Comando Vermelho, que comanda essa área, foi ali fazer a punição, como eles mesmos falam, né? E pelo que dá a entender, o bilhete que eles deixaram na cabeça da jovem justamente estava dando esse alerta para a comunidade, né? Para que outros não se envolvessem com as facções rivais e nem mesmo os moradores, as pessoas de bem, né, se envolvessem também alugando casas ou coisas do tipo para facções rivais, que eles iriam entrar pelo meio, tomariam a frente, expulsariam essas pessoas e cometeriam situações semelhantes a essa. Então, na mesma madrugada, sequestraram a jovem, mataram 2 outros jovens, né, de forma brutal, e ainda levaram a cabeça dessa jovem para vias públicas para tacar terror e medo na população. É isso que tem sofrido a população ali da cidade de Eunápolis com essa guerra das facções. Eu acho que fica aí o alerta, né, para a nossa Secretaria de Segurança Pública ter um olhar mais que especial para essa cidade. E aí a gente ainda aponta para esse bairro Santa Lúcia, né, que está sendo alvo explícito das facções. Você vê, os assassinatos ocorreram no bairro Santa Lúcia, e foi lá no bairro Santa Lúcia que eles vieram deixar a cabeça dessa jovem, né, jovem? Meu querido Ramiruel, e algo interessante que você pontuou aí é o seguinte: nessa briga toda das facções criminosas, quem mais perde é o cidadão de bem, porque não tem tranquilidade, não tem o seu direito de ir e de vir cerceado, tem o seu direito até mesmo de ter as suas próprias amizades. Pense aí, você tem um amigo que mora em outro bairro, e esse outro bairro, ele é comandado por uma outra facção que é rival da que está no seu bairro. Você não pode ir na casa desse amigo, ou até mesmo você não pode nem ser visto com esse amigo, que já será motivo de criarem, né, rixa contra a própria pessoa. Pelo que eu entendi, foi o caso dessa jovem. E o que chama a atenção é a forma como ela foi assassinada. Há um tempo atrás nós tínhamos situações como essa, sim, mas nós víamos a forma do assassinato era o quê? Às vezes era através de arma de fogo, a pessoa era assassinada ali, né? Enfim, que é como dizem por aí. Logicamente nós não vamos banalizar a vida humana, mas era algo mais comum. Desta vez eles estão utilizando, estão decapitando, estão queimando, estão esquartejando, ou seja, estão praticando o crime de forma brutal. Exatamente o objetivo é deixar a população atordoada. É de fato encurralar a população. E aí vai aqui agora uma pergunta, porque perguntar não ofende. Vamos perguntar a quem de direito, que é a Secretaria de Segurança Pública do nosso estado. Até quando a população da cidade de Eunápolis, principalmente, que é onde
tem tido uma ocorrência com mais frequência desses crimes com requinte de crueldade, terão que aguentar. Até quando essa população terá que suportar diariamente casos como esse que nós vemos aí na tela? E além do mais, o Estado paralelo mandando recado. Olha, você não alugue sua casa aqui para... Eles usam a expressão, né? Para alemão, para isso, para aquilo. Que nós estaremos fazendo com que você saia daqui da casa, tomaremos as nossas providências. Enfim, chegou mais do que nunca o momento do Estado, de fato, de direito agir de forma efetiva nesta briga contra o crime organizado, hein? Eu, de fato, não queria estar na pele desses moradores aí, deste bairro, na cidade de Eunápolis, que eu tenho certeza que mora gente de bem aí e que quer só viver em paz, nada mais. Quer ir e voltar do seu trabalho tranquilamente. Não é isso, Ramiruel? Exato, você falou bem. E é uma opinião minha, eu vejo que eles estão tentando retratar aquela mesma ofensiva que tinha de tocar medo do sertão, na época do cangaço. Você via que era a época do cangaço que faziam atrocidades como essa com a população para amedrontar e ficarem famosos, se espalhar em vários lugares para que as pessoas tenham medo, aonde quer que se fale o nome, as pessoas possam tremer de medo. Então, isso aconteceu muito na época do cangaço. Então, eles estão tentando trazer isso de volta. E eu acho que chegou a hora de intervir isso aí, para justamente as pessoas de bem possam, como você disse, circular, né, da sua casa para o seu trabalho, do seu trabalho para a sua casa, para um momento de lazer, sem ter medo, né? Sem ter o medo, vão para os pais de família, as mães de família, sem ter medo de perder os seus filhos, porque você está vendo aí que são jovens. É uma jovem, se não me engano, de 22 anos, os dois que foram mortos também na madrugada tinham idades entre 22 a 26 anos, então são jovens, né? São vidas ceifadas porque se ilude com um crime e acabam em situações como essa, perdendo a vida de forma brutal e grotesca. Interessante, viu, Ramiruel? Bem colocado aí esse fator. Foram jovens que perderam as vidas e são jovens que praticam esses crimes. Não se enganem, são jovens a serviço das facções criminosas, né? Infelizmente, a juventude sendo perdida. Esse fato aí lamentável, e eu queria aqui abraçar toda essa população aí do bairro Santa Helena, não é esse o nome do bairro? Santa Helena, lá em Eunápolis. Na verdade é toda a cidade de Eunápolis, porque acaba chocando toda a cidade e o clima se espalha por toda a cidade, que é esse clima de insegurança. Lembrando que essa facção, ela é uma ramificação aí do Sudeste. Antes nós ouvíamos falar muito desses casos, Rio de Janeiro, né? São Paulo, enfim, falava-se muito. Mas infelizmente agora é uma realidade muito presente aqui também na nossa região, né? Você vê inclusive a imagem dessa jovem, uma bela jovem, infelizmente acabou tendo a sua vida interrompida e de forma muito trágica, de forma muito, podemos dizer assim, macabra, né? Foi decapitada, a cabeça decapitada e logo depois, então, colocada, olha aí o bilhete, tá vendo? Colocada em praça, em via pública, dentro de uma sacola. Olha o bilhete como o próprio Ramiruel citou, né? Fazendo aí, dizendo o porquê essa moça foi morta e também deixando um recado para a população. Exato. Então, algo que de fato choca a todos nós, viu? Vamos clamar muito por Deus. E algo que também tem chamado a atenção é o seguinte: esse não é o primeiro nesse sentido. Me lembro muito bem, lembra daquele caso lá que o rapaz foi morto dentro de uma loja de tipo de conveniência, né? E depois a moça foi esquartejada também? Aconteceu em Eunápolis? Sim. Salvo engano, dessa mesma facção, né? Aconteceu em Eunápolis também um caso similar como esse. A mãe dava sempre conselho para a jovem se envolveu com um cidadão lá de uma determinada facção e logo depois ela também perdeu a vida de forma trágica, né? Teve seu corpo totalmente esquartejado e filmado. A mãe viu exatamente, a mãe, quer dizer, não sei se a mãe chegou aguentou ver, né? Eu particularmente não gosto nem de ver, mas se espalhou aí pelas redes sociais. Aconteceu em Eunápolis e agora esse caso também, né? Enfim, é preciso que sejam tomadas providências, viu, Ramiruel? Ramiruel,
Acabou, é o delay aqui. A televisão tem isso, viu, gente? A gente fala aqui uma coisa, aí acaba chegando lá um pouquinho depois. Mas vamos seguindo então com mais informações por aí do nosso extremo sul. Joab, só ressalvando, já é marca dessa facção, né? Esses crimes, essas atrocidades cometidas, né? De forma tão brutal e grotesca, assim, a violência que eles têm. Mas, bem, eu recebi uma notícia aqui agora, fresquinha, vamos dizer assim, de que a polícia, o nosso efetivo policial, tanto civil como militar, ele tem tentado agir. Só que, infelizmente, não tem um amparo grande, né? Você vê que muitas vezes o policial ele não tem força para combater a força que muitas facções estão tendo. Eu recebi agora aqui em primeira mão, aconteceu lá no distrito de Pindorama, da cidade de Porto Seguro, durante uma operação policial, 3 policiais foram feridos gravemente, a tiros, né? Então, 2 policiais militares e 1 policial civil foram baleados durante uma operação realizada agora à tarde, na tarde dessa quarta-feira, dia 3, no distrito de Pindorama, lá em Porto Seguro. Os 3 foram socorridos, foram para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, né? Mas, segundo as preliminares, o estado de saúde deles não é grave, mas ainda não se tem informações mais aprofundadas da situação. Mas, para você ver, já, a nossa força policial local tenta agir, mas o efetivo policial ainda é fraco para combater a força, principalmente a força de armamentos que essas facções têm. Então tá aí, uma notícia como essa, durante a operação, 3 policiais foram alvejados e estão hospitalizados, né? 2 policiais militares e 1 policial civil, na tarde desta quarta-feira, lá na cidade de Pindorama. Mas ainda falando mais a questão aí, até porque quando nós falamos da questão do efetivo, falamos da questão também do armamento, é necessário, aí daí, desse sentido que eu chamo a atenção do poder público. Precisamos melhorar mais do que nunca para ontem. Precisamos melhorar para ontem essa questão aí, tanto de efetivo como também de armamento dos nossos policiais, hein? Eu espero que esses policiais aí que foram atingidos tenham uma pronta recuperação, hein? Os nossos brilhosos e guerreiros aí da Polícia Militar, da Polícia Civil, das demais forças policiais que diariamente colocam as suas vidas em risco. A gente, né, gostaria até de ressaltar isso aí. Diariamente, eles colocam a vida em risco para poder tentar trazer segurança para a população. Mas vamos seguindo. Ainda falando lá de Pindorama, Jovem, na manhã de ontem, terça-feira, do dia 2, os moradores de Pindorama bloquearam a BR-367, ali que liga Eunápolis a Porto Seguro. Os moradores do distrito de Pindorama estavam manifestando e reivindicando o transporte coletivo. Eles querem que seja retornado o transporte coletivo. O transporte coletivo naquele distrito era atendido há mais de 25 anos pela empresa Expresso Brasileiro e foi suspenso sem nenhum prévio aviso. A comunidade está até exatamente sem saber o que aconteceu para que o transporte tenha sido suspenso. Com isso, prejudicou trabalhadores e pessoas que dependem de sair de Pindorama para ir até Porto Seguro por questões de trabalho, como eu já disse, idosos que precisam de atendimento médico ou até mesmo questões bancárias. E com isso, eles estão, não vou usar a palavra ilhados no distrito, porque tem outros meios de condução. Mas o meio de condução que já era rotineiro, né, que é o transporte através da aviação Expresso Brasileiro, foi suspenso sem nenhum prévio aviso. E aí isso traz um transtorno tão grande, porque Porto Seguro já está passando, vem passado por algumas, como eu posso usar a palavra, está suspendendo algumas situações, principalmente na questão do transporte. Suspendeu a chamada lotação, que era uma ferramenta de uso do trabalhador diariamente, eram as lotações. Então, uma vez que foi suspenso as lotações, agora também, sem nenhum aviso, suspende o transporte para essa comunidade, para esse distrito, aí as pessoas não têm o meio para sair de lá, para se deslocar até a cidade. Então, na manhã de ontem, os moradores, cerca de 50 pessoas, fecharam a rodovia. A polícia
Federal, a Rodoviária Federal estava no local, depois de alguma conversa, conseguiram ali estar fazendo um processo de SIGPAG, liberando um lado de cada vez, mas eles mantiveram esse bloqueio durante boa parte da manhã, liberando apenas a via por completo, já quase no final da tarde. Então, eles estão se manifestando, porém, ainda não tiveram nenhum respaldo do porquê da suspensão do transporte, né? Principalmente a Expresso Brasileiro também não se manifestou a nenhum momento a respeito do motivo de estar suspendendo aí os ônibus desta linha. Respeito, né? Total desrespeito. É preciso que tanto a secretaria responsável, Ramiruel, por a questão do transporte aí na cidade de Porto Seguro, tanto também a própria empresa, que é concessionária pública, porque recebeu aí uma concessão pública para operar no município, prestem então declarações para a população. E especificamente para essa população que está se sentindo lesada. Eu gostaria de lembrar aos senhores gestores, ao gestor da cidade de Porto Seguro, o Jânio Natal, de que essas pessoas que moram aí no distrito de Pindorama também são cidadãos. E cidadãos do seu município, do município que o senhor é gestor. Então é necessário ter um olhar também para essas pessoas. E nesse sentido eu gostaria aqui de dizer que eles também pagam imposto. Ah, mas o que a empresa recebe é o que muitos estão alegando por aí, né? O que a empresa recebe não é suficiente para poder ir até aquela localidade. Esse daí já não é um problema do cidadão e da cidadã. Os senhores foram eleitos exatamente para dirimir gargalos aí da população. Como você citou aí, essa questão do transporte dentro da cidade de Porto Seguro tem sofrido muitos transtornos, tem trazido, melhor dizendo, muitos transtornos, principalmente para a população mais carente. Porque a população mais carente é quem pega o ônibus. Né? O doutor, a doutora, o turista, enfim, não vai pegar ônibus no dia a dia. Ele vai no Uber, quando não, no carro próprio. Mas o cidadão que mora lá em Pindorama, no distrito, seu João, Dona Maria, seu José, que precisa ir para o centro de Porto Seguro, esses sim precisam. E esse direito que eles têm, que é o direito de ir e de vir e de utilizar o transporte público, deve ser resguardado. Respeitem a população de Pindorama. Atenção, secretário de Trânsito e de Transporte aí de Porto Seguro, respeite. Pelo menos no momento em que fossem suspender, que dessem uma satisfação prévia. Olha, nós vamos suspender por esse motivo. Nós não estamos falando aqui de animais, se bem que os animais merecem também respeito. São seres. Né? Hoje em dia nós falamos muito da causa animal, mas nós estamos falando aqui de cidadão e de cidadã do município e que precisa, logicamente, aí desta atenção, viu? Então, atenção, senhor prefeito Jânio Natal, atenção, secretário de Transporte e Trânsito aí da Terra do Descobrimento, vamos resolver essa situação que eu tenho certeza que essa população aí está, de fato, precisando. Ninguém iria fechar a rodovia se, de fato, não estivesse sendo afetado, né? E quero aqui parabenizar e me unir aos moradores de Pindorama nesse sentido, porque os senhores estão totalmente legais no sentido de fazer aí o seu protesto, né, chamar a atenção das autoridades que os senhores inclusive votaram nas últimas eleições e que colocaram ali para poder também resolver situações como essa. Não adianta agora ficar falando, eu não sei, eu não sabia. O senhor foi eleito exatamente para resolver os problemas da cidade. E no caso dele em específico, Ramiruel, ele já é reeleição, né? O Jânio Natal já foi prefeito na última, está no outro mandato, não é assim? Salvo engano, é isso aí. Você já conhece a cidade, não tem mais o porquê ficar aí esperneando, falando de A e de B, né? Enfim, é resolver o caso e ajudar as pessoas, principalmente as pessoas que mais precisam. Exato. Pois bem, Jota, vamos falar um pouquinho mais agora. A gente tem visto aí os casos de violência contra a mulher, né? É uma coisa que está sendo muito recorrente. E nessa semana, um homem de 30 anos na cidade de Porto Seguro foi preventivamente preso, né? Com um histórico de violências contra a mulher.
Ele estava envolvido em mais ou menos 8 inquéritos, né, policiais desde 2008, além de ter aproximadamente 10 registros de ocorrência por agressão à mulher. Então o cara batia e estava aí solto o tempo inteiro. Como você vê, desde 2008 o cara está aí fazendo atrocidades com mulheres. As vítimas relatavam ferimentos graves pelas agressões, incluindo fraturas faciais, cicatrizes profundas, mordidas, lesões por facadas, né? E no dia 24 de agosto desse ano, uma mulher foi atacada a golpes de faca no rosto. E essa mulher teve uma das visões perdidas por golpes de faca. Perdeu a visão em um dos olhos. Assim, já era um homem com um histórico de incidência. Ele foi preso, ficou, se eu não me engano, 7 meses preso. Depois que saiu, continuou cometendo as mesmas atrocidades contra mulheres. E não foi uma nem duas, foram várias mulheres. E aí a gente se pergunta, qual que é a ação que pode ser feita contra isso? Porque está se vendo acontecer, está se recebendo as denúncias, mas o cara estava aí respondendo a inquéritos desde 2008, mas solto, cada vez cometendo um crime atrás do outro. Várias mulheres hoje estão aí, como eu relatei, com cicatrizes profundas pelas agressões, né? Ossos faciais fraturados. E essa última vítima dele, que foi pouco tempo depois que ele saiu da cadeia, essa vítima foi do dia 24 de agosto desse ano, que foi atacada por ele, esfaqueada no rosto e perdeu uma da visão, né? Durante a prisão desse homem de 30 anos, que foi lá na cidade de Porto Seguro, ressalvo aqui que eu não havia falado, isso aconteceu lá em Porto Seguro, nesta semana, durante a prisão encontraram com ele algumas drogas ilícitas, né, como maconha e cocaína, foi encontrado com ele. Então já mostra que o envolvimento com o tráfico que ele também tinha. E essa pessoa estava aí solta cometendo esses crimes aleatoriamente, né? E quem vai hoje carregar para o resto da vida são essas mulheres que carregam o trauma da agressão, como eu disse, com cicatrizes profundas, esteticamente e psicologicamente dizendo. Um verdadeiro criminoso e que merece ficar por muito tempo de trás das grades, Amiruel. Nós trouxemos, inclusive, esse assunto aqui na semana passada, quando ele foi preso preventivamente. Me lembro muito bem desse caso, salvo engano aí, a informação de que um familiar dele faz parte da polícia, né? Da polícia aí na cidade. E esse cidadão, esse homem de 30 anos, né, nós podemos dizer aqui o seguinte: se ele não gosta das mulheres, que ele fique longe das mulheres. Não necessariamente precisa se relacionar e agredir essas mulheres que, como você bem colocou aí, agora terão que conviver com as cicatrizes físicas e também emocionais e psicológicas. Esta última, por exemplo, com uma das visões, com a perda de uma das visões. Eu me lembro muito bem uma outra com fratura, uma outra que perdeu os dentes. Quer dizer, são situações críticas. Eu não sei o que estava ocorrendo aí com a questão da justiça na cidade de Porto Seguro, que ainda não haviam prendido esse cidadão. 8 inquéritos. Pois não, Ramiruel? E eu vi que é bem claro na notícia. Prisão preventiva. Não é nada definitivo. Então, se brincar, esse cara já está na rua de novo. Sim. Uma vítima, né? Eu não quero crer que ele vai ganhar liberdade. Até porque eu tenho dito aqui, eu tenho chegado à conclusão de que o crime está compensando no Brasil. E aí vamos para uma situação até maior, viu, Ramiruel? Que é o endurecimento das penas aqui no nosso país. É preciso, sim, essa discussão ser bem mais ampliada. Nós estamos chegando aí às vésperas de eleições nacionais, onde nós estaremos elegendo o nosso Congresso Nacional, que precisa acordar
precisa acordar para as demandas da população de fato. Nós sabemos que quando há um interesse aí deles, eles aprovam rapidinho. Então é necessário que uma reforma nessas leis que muitas vezes tratam criminosos, bandidos como esse aí, como coitadinhos ou de forma branda. Pelo contrário, eles devem ser tratados de forma rigorosa para que sintam de fato na pele os crimes que cometeram. Porque aí fica muito fácil. O cidadão vai lá, pratica os crimes e um tempo depois está na rua novamente. Né? Infelizmente, nós não podemos chegar a essa conclusão de que o crime está compensando. Né? Mas, infelizmente, é o retrato, é o que está dizendo aí diariamente os nossos noticiários. Né? Exato. Muito bem. Pode falar, meu amigo. Algumas semanas atrás, antes de dar aquela pausa com vocês, a gente estava falando sobre as manifestações lá da cidade de Santa Maria Eterna. O pessoal estava bloqueando lá o desvio, né, da ponte do Rio Jequitinhonha, manifestando sobre a questão da poeira que estava invadindo a cidade, trazendo problemas respiratórios para as crianças, idosos e outras questões a mais. Então, conversando com uma moradora de lá, ela me disse que 2 vereadores lá da cidade de Belmonte, né, que é a cidade onde Santa Maria pertence, 2 vereadores e mais 3 representantes da comunidade estão indo hoje para Salvador e serão atendidos pelo governador para uma reunião e uma discussão sobre esse caso amanhã. Né? Então, ela me disse assim que toda manifestação era para justamente fazer um alerta para que o governador ouvisse-os. Então, ele abriu as portas e eles estão indo hoje para Salvador, 2 representantes do Poder Legislativo, né? E 3 representantes da comunidade estão indo para ter uma reunião diretamente com o governador da Bahia no dia de amanhã. Então, esperamos que consigam chegar a alguma solução para essa situação lá de Santa Maria Eterna. Já não era tempo, né? Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Nós fizemos aqui um clamor, inclusive para as autoridades, né? Principalmente as autoridades que, nesse caso, podem resolver efetivamente essa situação. Né? Nós chamamos a atenção aqui do DENIT, o Fabrício Galvão, que é o diretor nacional aí do DENIT. Nós chamamos a atenção do governador Jerônimo Rodrigues, até porque esta população aí, né, tem sofrido e muito. E aqui eu gostaria, já sabendo dessa informação por você, né, na verdade você também, assim como o Giovanni Lima aqui está sempre em cima da notícia, queria parabenizar aí os vereadores. Esse é o papel de fato dos vereadores. Estar atento às demandas da população e tentar resolver. Eu sei das limitações dos senhores, né, no sentido até porque são vereadores aí do município, mas os senhores estão aí exatamente para essa questão, né? Estar atento às demandas e tentar resolver, seja na esfera estadual, seja na esfera federal, mas de fato trazer a solução para a população. Então, nesse sentido, parabéns a esses vereadores que se propuseram a estar ajudando a esta comunidade do distrito aí de Santa Maria Eterna, hein? Um abraço a todos aí também de Santa Maria Eterna, meu querido Ramiruel. Ramiruel, vou lhe fazer uma pergunta que eu sempre faço por aqui. Aqui em Itabuna, agora há pouco eu falei que a mínima está sendo registrada aqui é de 16 graus, ou seja, hoje à noite promete aí um friozinho, né? 16 graus já é o friozinho. E por aí, como é que está essa questão aí do tempo? Tá gelado também, Joab. Tá gelado. Felizmente ou infelizmente para alguns, o clima tá um clima seco, pancadas de chuva ao decorrer do dia, mas a gente tem ainda a visitazinha do sol durante o dia, é pouco, mas a gente tem, só que vai caindo para a noite, já começa a esfriar bastante, e realmente as nossas noites estão bem geladas. Não vou saber lhe dizer ao certo a temperatura, mas está bem gelado, né? Eu estou aqui, agasalhado, desde a hora que saí de casa. É isso aí, muito bem. Olha, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Se Deus assim permitir, na sexta-feira você está de volta aqui com a gente, trazendo mais informações aí do nosso extremo sul da Bahia, tá bom, meu amigo? Obrigado, fica com Deus. Muito obrigado. Forte abraço para você, Joab, a todos que nos acompanham no TV News segunda edição.
Então, tá aí, né, informações do nosso Extremo Sul com o nosso correspondente Ramiruel Lobo. Um grande abraço. Vamos seguindo por aqui, vamos seguindo com mais informações. Desta vez nós vamos falar sobre um criminoso aqui de Itabuna, isso mesmo, criminoso aqui do nosso município de Itabuna que acabou tombando morto, hein? Com as forças de segurança. Esse caso aconteceu na cidade de Tarantim, esse criminoso que era daqui do nosso município de Itabuna. Este caso aconteceu no início da semana, né? Em uma operação conjunta aí das polícias civil, militar, bem como também da guarda municipal de lá, do município de Itarantim. Acabou resultando, então, nesse intenso confronto armado no bairro Bob Kennedy, né? Na localidade que é conhecida aí como Cascalheira, lá no município de Itarantim. O Itarantim que fica aí a cerca de 202 quilômetros aqui de Itabuna, hein? A ação foi então deflagrada após a circulação de vídeos em redes sociais, nos quais esses homens exibiam armas de fogo. Olha aí, rapaz, se exibindo, hein? Esse cidadão aí, ó, fora da lei. Os criminosos exibindo armas de fogo estavam ameaçando promover, então, ataques à cidade, em suposta retaliação à morte do Otoniel Evangelista Silva, que foi ocorrida no domingo. Então, esse Otoniel também, que era um outro cidadão aí, aliado a este criminoso de Itabuna, foi morto no domingo e eles passaram então a ameaçar, né, a população com armas, enfim. E aí o que aconteceu? Né? A polícia então começou aí, intensificou o policiamento e foram para cima, né? De acordo com as informações aí policiais, as equipes foram recebidas a tiros por homens fortemente armados. É o que o Ramiruel acabou de falar agora, aconteceu em Pindorama. E agora também em Tarantim no começo dessa semana. Pindorama aconteceu nessa tarde, né? E Tarantim foi no começo da semana. O fato é, eles estão sempre fortemente armados. Daí a importância da renovação também do armamento das nossas polícias, das nossas forças policiais, hein? Houve então essa troca de tiros, né? E os disparos acabou então com 3 suspeitos feridos. Eles chegaram então até a ser socorridos para o hospital da cidade, mas não resistiram. Dentre eles aí, um dos mortos foi identificado como Abraão Pereira de Almeida, de 22 anos, um jovem, né, gente, de 22 anos, o Abraão, aqui da cidade de Itabuna. Ele, então, era apontado como o chefe, exatamente, do tráfico de drogas lá na cidade de Itarantim, né, e o suspeito de diversos homicídios que foram registrados somente neste ano, segundo a polícia, né, incluindo aí 2 casos em que as vítimas foram mulheres. Uma delas, uma adolescente de 17 anos, né? E que o Abraão tinha aí mandado, que o Abraão, então, estava como acusado de participação neste caso. Lembrando que o comandante aí, até então, apontado pela polícia e que acabou tomando morto, o traficante, o Abraão, ele tinha, então, mandato de prisão em aberto e já possuía aí um histórico de envolvimento com o crime organizado. É o que eu tenho dito sempre. Estava lá, né, chefiando na cidade de Tarantim, tentando tocar o terror, Ivan. Mas é o que eu sempre digo, você, um jovem de 22 anos, olha aí o resultado. O resultado foi o quê? Caixão. Eu digo praticamente diariamente aqui. Tá? Caixão ou cadeia. Mas ainda há tempo, ainda há uma solução antes disso, que é o caminho do bem, é o caminho de Deus. Se arrependa o quanto antes. Se arrependa o quanto antes. É importante sempre dizer isso aqui. Porque muitos estão aí dizendo, esse jovem aí já se enveredou pelo caminho do mal, não tem mais solução para ele. Mas atenção, você jovem que está me ouvindo agora, que porventura está enveredado pelo mundo do crime, ainda existe solução. Independente de questões religiosas, mas o caminho do bem, Jesus é a solução para você. Não tenha dúvidas disso. Eu não estou falando aqui para você ir para a igreja A, para a igreja B, enfim, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que o caminho do bem existe e ainda há solução para você, tá certo? Alguém pode dizer aí que é só caixão e cadeia, mas, logicamente, se você continuar no crime, esse aí é o resultado, como nós estamos mostrando aqui. Mas, se arrepender, ainda dá tempo. Viu? Dá tempo sim de mudar de vida. É o que a gente tem que falar aqui para os jovens sempre, viu, seu Ivan?
Os outros 2 mortos também, vale a pena dizer, além do Abraão, né? Foram 3 que acabaram tombando mortos aí. Ainda não tiveram, então, a sua identidade confirmada, mas a polícia acredita que também sejam aqui do nosso município de Itabuna. E parte desse grupo, então, conseguiu escapar aí do cerco da polícia e acabou fugindo para uma área de mata lá no município de Itarantim, onde aconteceu este caso, também atirando contra os agentes da polícia, hein? No local deste confronto que aconteceu, foram então apreendidas 3 armas de fogo, 2 pistolas calibre 9mm da marca Canic e um revólver 38 da marca Taurus. O material aí será então submetido a exames de comparação balística para então, você vê exatamente a imagem aí dessa apreensão, né? Para então ver se há uma relação, né? Uma relação exatamente com os homicídios que foram registrados, que eu citei aí ao longo deste ano de 2025 no município de Itarantim. Lembrando que os corpos, esse fato aconteceu no início da semana, foi mais precisamente na segunda-feira, os corpos já foram encaminhados aí para o Departamento de Polícia Técnica e a área de confronto passou então por perícia. As forças de segurança também seguem em diligência por lá, pela localidade, para tentar localizar os demais suspeitos que estavam por lá. Eu sei de uma coisa, o fato é o seguinte, eles estavam por lá tentando tocar o terror, mas quando chegou a Polícia Civil, quando chegou a Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal lá de Itarantim, eu só vi neguinho correr. Eu só vi não, que eu não estava por lá, né? Mas o relato é de que correram, não ficaram, estavam tocando terror, mas não ficaram, porque sabem que a polícia atira tecnicamente. E aí 3 deles acabaram tombando mortos, né? A informação, 3 deles acabaram tombando mortos, sendo que um dos identificados aí é exatamente esse jovem de 22 anos, apontado pela polícia aí como o chefe do tráfico lá, o Abraão Pereira de Almeida, de apenas 22 anos. E eu sei que sofre, viu, Ivan? É a mãe, é a família, que com certeza nesse momento está aí com o coração partido, né? O filho que acabou seguindo neste caminho e que agora, né, teve a sua vida interrompida. Tão jovem, 22 anos, gente. 22 anos ele não viu nem o atentado das Torres Gêmeas, Ivan. 22 anos foi esses dias. Rapaz, o negócio não é brincadeira, hein? Mas vamos seguindo com mais informações. Desta vez nós vamos falar aqui sobre um trabalhador. Isso aqui tem trazido uma grande revolta. Viu, gente? Uma grande revolta, um trabalhador que foi atropelado durante serviço aqui do Pariciga, aqui no nosso município. Nós temos o vídeo, Cássio, é o vídeo aí ou é só a imagem? Né? Este homem que trabalhava aí na orientação do tráfego do sistema Pariciga, aqui no nosso município, foi atropelado na tarde de ontem. Este fato aconteceu exatamente na tarde de ontem, nas proximidades do viaduto que dá acesso à nossa cidade de Ilhéus, né? Logo chegada aqui do nosso município de Itabuna. De acordo, então, com as informações apuradas, o funcionário da empresa, que é responsável pela obra, sinalizou que não era permitido o avanço dos veículos naquele momento. E aí, apesar da orientação, o motorista do carro desrespeitou, então, a barreira e seguiu em frente, acabando, então, atingindo o trabalhador. Algo que tem deixado, logicamente, muita gente indignada. Eu, particularmente, estou indignado com essa situação, Ivan. O homem, no exercício da sua função ali, foi, então, atropelado. O impacto, então, infelizmente, acabou deixando a vítima, sendo necessário a intervenção, então, da equipe de socorro. Segundo informações aí, o homem está em estado grave no hospital, né? Precisa, na área vermelha, precisando aí de uma atenção maior. Mas o que mais nos choca é o seguinte, o cidadão estava no seu momento de trabalho. No seu momento de trabalho. E aí vem um incircunciso de lá para cá, porque eu não tenho nem adjetivo para um cidadão. Para mim não é um cidadão de bem. Não importa se estava com pressa ou se não estava. Não justifica essa pessoa ter atropelado o trabalhador no exercício da sua função. E lembrando, atropelou porque de fato já tinha cometido uma outra irregularidade, que é invadir.
invadir o local que estava fechado. O fato é, isso aí, as imagens mostram claramente que não foi nada sem intenção. Pelo contrário, ele ultrapassou e atropelou, segundo as imagens, com intenção. As imagens mostram claramente. Ele chegou a arrastar o cidadão a cerca de 50 metros, que acabou caindo no momento em que ele fez a curva ali de forma brusca, e aí o cidadão acabou caindo. Agora eu fico a me imaginar a família deste trabalhador, que com certeza saiu cedo da sua casa, se despediu da sua esposa, se despediu dos seus filhos, se assim tem, na esperança de ir trabalhar e voltar, né, com seu ganha-pão diário. E aí vem um cidadão de não sei, que eu já sei que é de Itabuna, viu? A polícia, inclusive, viu, Ivan? A polícia já identificou quem é. Não vai ficar ileso este caso. É um crime. Foi um verdadeiro crime que foi cometido por esta pessoa. Tá certo? E aí o que acontece? Voltando aqui à cena. Saiu para trabalhar, para o seu ganha-pão. Chegando lá, como de rotina, fechou a via, porque era um pare-siga. Ele iria abrir em um outro momento, né? Tem aquele momento que fecha, tem um momento que abre. Mas aí, esse fora da lei, que eu não quero nem adjetivar aqui, porque de fato é algo que é indignante, acabou então furando esse bloqueio e, de fato, deixando este cidadão trabalhador, volto a dizer, é um trabalhador de forma grave no hospital. Né? Muito grave esse caso aí. Nós continuaremos acompanhando e eu espero, como eu disse, a polícia já identificou quem é. Eu espero que dentro em breve a polícia mostre aqui pra gente, né, para toda a população itabunense, da região, quem de fato foi esse cidadão e que de fato ele pague por este crime, porque aí na verdade é um crime isso que ele aconteceu, que ele cometeu, melhor dizendo, né? Foi um grande crime que ele cometeu. Muito bem, nós vamos então agora com o nosso repórter Giovanni Lima, direto das ruas da cidade. Eu sei que o Giovanni está sempre em cima do flagrante, está sempre em busca de informações aqui na cidade. Vamos então com ele, Giovanni Lima, pelas ruas da cidade. Vem daí. Repórter Giovanni Lima, pelas ruas da cidade de Itabuna. Estamos aqui no centro da cidade, na Praça Otávio Mangabeira, conhecido também como Praça Camacan. Olha a situação desse tronco aqui, ó. Ó, apontar aqui, ó, esse aqui, ó. Ele está pendurado, balançando ali, ó, apenas preso por 2 fios de cabelo de raiz de alguma planta que está ali sobre a árvore. E ele está pendurado. É um tronco grande, pesado, muita chuva na cidade por esses dias, então os galhos estão encharcados. E olha só a direção que está essa armadilha aqui na Praça Otávio Mangabeira, bem na direção de passagem de pedestre. Agora há pouco tinha uma senhora sentada aqui, ó, nesse banco. Eu fiz ela sair porque está bem na direção aonde ela estava sentada. A qualquer momento um vento forte vai bater, vai derrubar esse tronco, aquele galho ali, e vai cair na cabeça de alguém, bem na passagem dos pedestres até o ponto de ônibus. Praça Camacan foi toda requalificada, reformada, mas não foi feito um trabalho de poda de árvores preciso aqui na Praça Camacan. Você vê que são árvores gigantescas que tomam de um lado a outro os galhos. Nesse momento agora de muita chuva na cidade, ventos fortes, e começam a cair bastante galhos. Essas plantas aqui, ó, elas acumulam muita água e acaba pesando os galhos. Quando ela não cai, cai junto com os galhos. Aqui, ó, ponto de ônibus poderia ter atingido a cabeça de alguém. Nesse outro lado aqui, ó, também, quando as pessoas ficam aguardando aqui o ônibus. Muito material aqui, ó, mais plantas. Olha o peso disso aqui. Caiu bem próximo ao ponto de ônibus. Aqui também, ó, outro galho enorme, ó, se desprendeu, caiu, atingiu aqui a grama. Poderia cair também na cabeça de alguém.
estão colocando a vida de pessoas em risco aqui no centro da cidade, Praça Camaquã, a rua Professor Alice de Queiroz. Já tem galhos aqui atravessando um lado a outro, já atingindo aqui a vidraça do edifício comercial Marabá Center. Nós temos aqui, ó, rede de alta tensão, também galhos já atingindo a rede de alta tensão. Um galho desse pode cair em cima dos fios, se romper e atingir alguém aqui na praça. A gente percebe aqui também, ó, nesse galho enorme aqui, ó, já tem um galho já solto ali, ó, quebrado. Aqui, ó, tá quebrado aqui esse galho, ó. Ele tá sobre as outras folhas dele, sobre os outros galhos. Ele vai cair em qualquer momento. Pode atingir aqui um veículo, um pedestre que passa aqui na avenida. Então, o tempo todo, essa situação aqui na Praça Camaquã. Rede de alta tensão e os galhos sobre os fios, podendo ficar aqui até a própria árvore energizada. Já que está tudo molhado, encharcado, colocando a vida de pessoas em risco. Tudo isso aqui é galhos que caem das árvores. O perigo aqui é muito grande na Praça Camaquã. Agora há pouco tive relatos aqui que pessoas já foram atingidas por galhos que caíam lá de cima. Graças a Deus não se feriram gravemente, foram galhos menores, mas pode cair um galho desse grande e aí sim causar uma tragédia no centro da cidade. Olha só o tamanho desses galhos, atravessa de um lado a outro, sai daqui da praça, atravessa a rua Professor Alice de Queiroz, chegando aqui já em frente à rua Paulino Vieira. Muito bem, muito obrigado aí, Giovanni Lima, direto das ruas da cidade, né? Ele sempre atento às demandas da cidade e essa é uma demanda urgente, inclusive, viu, gente? Eu gostaria aqui de chamar a atenção da secretária. Eu sei que tem um setor aí responsável, que é o setor de poda de árvores da limpeza urbana, né? Que é comandada aí pelo Lázaro Pellegrini. Atenção, Lázaro Pellegrini, que até então, até onde eu sei, tem feito e desempenhado um bom papel. Só ouvi elogios para o Lázaro Pellegrini, inclusive, esses dias quando estive lá na Câmara de Vereadores. Segundo informações, ele sempre atende às demandas. Mas o fato é que esta é uma demanda muito evidente. Nós sabemos que ali, essa praça que foi recém-inaugurada, concentra um grande número de pessoas durante o dia, durante o período da noite, onde famílias se reúnem ali, e é um risco eminente de queda deste galho. Este é um dos galhos que o Giovanni mostrou, mas eu tenho certeza que tem outros. E algo que ele evidenciou aí também, que é a questão das chuvas. Com as chuvas, né, aqueles galhos que já estão podres, acabam então tendo mais chances de cair. E o fato não é só cair, é cair e ferir uma pessoa, um idoso, uma criança, ou qualquer outra pessoa que esteja passando por ali. Então, muita atenção aí o setor de limpeza pública, né, de podas de árvore, que eu sei que é comandada aí pelo Lázaro Pellegrini, e também a secretária Sônia Fontes, porque eu tive informação de que este setor, por muitas vezes, está bem limitado com questão de maquinário, né, com questão de pessoal. Então, eu vou fazer aqui uma chamada até mais abrangente, que é exatamente para a própria secretária da pasta, que é a Sônia Fontes, secretária de Infraestrutura e Urbanismo do nosso município, que é no sentido de, secretária, vamos ajudar também aí, vamos olhar com mais carinho. Eu sei que a senhora é bem competente, né? A competência em pessoa é a secretária Sônia Fontes, conhece Itabuna, de fato, né? Mas vamos olhar com mais carinho para essa questão aí, porque eu não quero chegar aqui e noticiar um acidente que aconteceu ali na praça, sendo que é uma situação que dá para resolver. Então, quando eu digo olhar com mais carinho, adquirindo mais maquinários para esse setor, para que possa cobrir a cidade. Itabuna é uma cidade, digo praticamente aqui todos os dias, de médio e grande porte e que precisa, essas demandas são demandas rotineiras. Eu sei que não dá para atender todos os bairros, mas é necessário ter mais maquinário para que esse grupo que presta o serviço possa, então, desempenhar esse papel e também bem como a demanda, que eu tenho certeza que está represada aí, mesmo com os grandes esforços, né? Então, essa questão do maquinário é importante. Se for necessário, contratar. As pessoas estão precisando de emprego aí, contratar mais pessoas para poder estar também pelas ruas, fazendo essa questão de poda, enfim.
olha com carinho aí para essa situação, porque eu tenho certeza que nós estaremos evitando um acidente que está aí a olho nu para todos que passam por ali, mais precisamente pela Praça Otávio Mangabeira, mais conhecida como Praça Camacan, no centro da cidade de Itabuna, hein? E que foi bem colocada aí pelo nosso Giovanni Lima, sempre atento às demandas da nossa população. Mais uma vez, parabéns, viu, Giovanni, pelo seu olhar clínico aí, rapaz. A gente passa por ali, muitas vezes não olha nem para cima, né, Ivan? Mas o Giovanni passou observando e percebeu que, de fato, havia ali um perigo para toda a população, tá bom? Este é o serviço também da imprensa, viu? Gostaria de dizer, este também é o serviço da imprensa, observar a cidade e tentar ajudar, evidenciando. Parabéns, de fato. Muito bem, vamos seguindo por aqui. Eu vou a um rápido break, que já retorno com mais informações para vocês. Não saia daí, até às 19h, tem muita informação. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né?
foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. De volta com o nosso TV News, segunda edição, e vamos de notícia, porque por aqui a notícia não para, hein? Por aqui a notícia não para. E eu gostaria, fomos ao intervalo agora há pouco falando sobre uma situação aqui do nosso município e vamos continuar falando aqui da cidade de Itabuna, porque cavalos foram flagrados soltos, isso mesmo, animais de grande porte, soltos aqui na avenida, em uma importante avenida aqui em Itabuna, tá certo? Durante a madrugada. Daí um perigo. Nós temos sempre alertado sobre essa questão aqui, né? Na madrugada de ontem, na madrugada de terça-feira, 2 cavalos foram então avistados aí nesta importante avenida, caminhando livremente, que é a Avenida Ilhéus, aqui em Itabuna, centro da nossa cidade. A cena inusitada foi então registrada pelos internautas que acabaram então encaminhando aí imagens desses animais. O fato é que os moradores relatam que a presença de animais soltos nas vias urbanas aqui do nosso município tem sido constante, viu, gente? E de fato tem sido constante. Nós, inclusive, aqui do nosso TV News, temos sempre trazido, de fato, essa informação aqui, que esses animais estão soltos nas vias dioturnamente, seja pela manhã, pela tarde, pela noite e pela madrugada, como foi esse caso aí. Segundo populares, a situação representa um risco, logicamente, para motoristas, bem como para motociclistas, já que diversos acidentes são registrados aqui no nosso município devido a exatamente os animais de grande porte que ficam circulando livremente pelas ruas, hein? A comunidade está cobrando, viu? A comunidade está cobrando aí das autoridades competentes essa questão aí, o recolhimento desses animais. Bem como, eu sei que a Câmara já começou a se falar sobre isso na Câmara de Vereadores, além da questão do recolhimento, é necessário que o dono desses animais, porque animal é um ser, mas não é pensante. Ele não sabe, olha, eu estou aqui na Avenida Ilhéus, eu estou aqui na Avenida do Cinquentenário, ele não sabe disso, logicamente. Então o dono, o tutor aí desses animais precisam ser punidos, porque nós sabemos, ou os donos, né, precisam ser punidos, porque nós sabemos que é um grande risco, como nós já falamos aqui na matéria, tanto para quem está nos seus carros, como para quem está pilotando a sua moto. Nós já tivemos registro aqui, e aí eu gostaria de chamar a atenção à secretaria responsável por este caso, esse assunto aí. É necessário estar atento a essa questão. Quantas vítimas nós teremos que contabilizar aqui de acidentes vinculando a animais soltos na pista para poder uma ação ser tomada? E o que mais agrava, não é de hoje nem de ontem que nós vamos falando sobre assuntos como esse. Recentemente nós tivemos aqui um acidente no anel viário aqui, que liga a 415 a 101, envolvendo animais. Tivemos acidente na Princesa Isabel, também envolvendo animais. E o que mais agrava segundo informações de um próprio vereador aqui do município, uma empresa recebe para poder recolher esses animais. Até hoje eu não vi a cor dessa empresa. Não sei qual é essa empresa. Mas o próprio vereador denunciou aqui de que, segundo informações, uma empresa foi contratada, mas essa empresa não tem prestado serviço.
Prova disso é que os animais estão nas ruas. Como perguntar não ofende? Nós vamos perguntar, porque eu sei que é a pergunta que o senhor e a senhora estão fazendo aí. O que é que de fato essa empresa que foi contratada pelo município está fazendo? Porque recolher animais pelas ruas, recolher animais de grande porte pelas ruas, não está de fato. Porque os animais estão aí, ó. As imagens mostram, as imagens estão mostrando. O trabalho não está sendo executado. E aí o mesmo vereador que denunciou precisa agora ir para cima aí da gestão, logicamente eu estou falando aqui de modo popular, para cobrar. Olha, eu estou vendo que uma empresa foi contratada, mas infelizmente não está prestando serviço. O que está acontecendo? É o dinheiro do povo, que está sendo investido aí e não está havendo a devolução em forma de serviço. Mas eu sei muito bem que nós temos ali na Câmara 21 vereadores e a maioria faz parte da base. Agora é o seguinte, fazer parte da base não significa dizer que vai aplaudir tudo que o prefeito ou tudo que a gestão está fazendo. E aqui eu não estou falando que a gestão está boa ou está ruim, não é isso. Mas os erros devem ser apontados. Até porque eu gosto, como por exemplo os meus amigos apontam uma falha que a gente possa melhorar. E esse é o papel do vereador, inclusive o vereador de base do prefeito, apontar onde a gestão está errando. E esse é um ponto que, mais uma vez, nós falamos aqui, que a gestão tem deixado a desejar. A empresa foi contratada e nada tem feito. Então, muita atenção, viu? Atenção, senhores vereadores, atenção, gestão municipal. Vamos trabalhar nesse sentido e, logicamente, evitar acidentes. Nós não queremos aqui, enquanto imprensa, vir até aqui a emissora e estar noticiando. Olha, hoje teve um acidente ali de moto após uma colisão com um animal, ou até mesmo de carro, ou até mesmo de bicicleta. Enfim, nós não queremos, tá certo? Então tá aí esta informação que aconteceu exatamente nessa madrugada de terça-feira e aí foi registrada então por internautas que acabaram encaminhando à imprensa itabunense. Chegamos à reta final do nosso programa, estamos finalizando o nosso TVI News, segunda edição do dia de hoje. Amanhã, se o bom Deus permitir, estaremos de volta com mais informação para você. TVI, 20 anos contando a sua história.